para o trinca-ferro comer na muda de penas. É muito importante esse vídeo, porque vai ajudar muita gente a descaracterizar algumas coisas que as pessoas pensam e que não são. Muitas vezes, quando o trinca-ferro entra na muda, existe algumas coisas que são muito importantes nesse período, principalmente quando está caindo penas e quando está se recuperando. Estou sendo muito claro aqui para vocês que eu quero fazer um vídeo eficiente, um vídeo de autoajuda para o passarinheiro. O que eu devo dar para o meu trinca-ferro comer quando ele está na muda de penas? Teve um amigo que falou assim, comida. Eu falei, mas você sabe qual? Ele falou assim, eu dou ração, eu dou fruta e eu dou verdura. Eu falei, sim, mas você sabia que se você casar de forma errada as frutas ou verduras, isso pode gerar um mau desempenho no seu trinca-ferro, principalmente dentro das características que eu vou citar aqui. Primeiro, o trinca-ferro que cai penas, ele precisa de se alimentar de osso de baleia, de pedra de cálcio, de casca de ovo de galinha, só esses três para começar. E tem muita gente que, quando coloca o osso de baleia ou quando coloca a pedra de cálcio, ele olha e fala assim, olha, JH, o meu trinca-ferro, ele não quis nem saber, nem encostou. Mas essas coisas, elas acontecem por extrema necessidade. Não é que você coloca a pedra de cálcio lá, não é que você coloca o osso de baleia, não é que você coloca a casca de ovo de galinha, que o seu trinca-ferro de imediato, de momento, tem que pegar a casca de galinha, tem que pegar a pedra de cálcio, o osso de baleia. Não é assim, não. Existe uma coisa que se chama necessidade. O pássaro tem que ter necessidade. Por exemplo, você coloca a banheira para ele. Tem dia que ele toma banho. Tem dia que ele não está nem aí. Ele não quer saber de tomar banho. Tem dia que ele simplesmente nem olha para a banheira. Isso se chama necessidade. Quando você oferece para o seu trinca-ferro, para o seu mansarrão, uma banheira todos os dias, uma alimentação boa para ele, quando você oferece para ele um descanso. E o que é o descanso que eu falo? O descanso é mesmo sabendo que meu trinca-ferro está saindo da muda, eu não ficar pegando meu trinca-ferro, ainda que ele esteja cantando, ainda que ele esteja caindo penas, levando para a rua, levando para casa de seu ninguém, levando para o mato, levando para o campinho. Mas ele está na muda, mas ele está cantando muito, eu não posso deixar de puxar ele. Não, perto da minha casa está tendo baderna, está tendo roda, e ele já abriu o canto. Eu não posso deixar de levar ele nessa roda, eu não posso deixar de levar ele nessa baderna, mas o pássaro ainda não se recuperou. E eu posso provar para você dentro de 4 regras importantes. Ainda cai pena. Segundo, seu pássaro ainda não está cantando alto. Terceiro, seu trinca-ferro ainda canta baixo. E 4, seu trinca-ferro ainda não está fogoso. Por que ele não está fogoso? Por causa que ele ainda não está na época. E por que ele está cantando muito? Assim que saiu de muda. É a natureza do seu pássaro. Mas se você esperar um pouco, deixar chegar a temporada, que acontece no mês de setembro, aonde inicia-se a primavera, porque o trinca-ferro é um pássaro de reprodução, é um pássaro que ele é territorialista, e essa questão de território dele é mais quando ele está no período de reprodução, aonde ele canta para poder se interessar por uma fêmea e a fêmea por ele, aonde ele canta para poder ficar nos melhores lugares, porque os melhores machos, os machos alfas, eles conseguem os melhores lugares, os melhores campos de alimentação, as melhores árvores, sem contar nos melhores fontes para beber água, as melhores fêmeas.
Mas o que que isso tem a ver com alimentação? O que que isso tem a ver na época certa de dar, né? A época da muda do trinca-ferro. O que que eu dou para o trinca-ferro na época da muda para ele comer? Presta bastante atenção. Características iguais a essas são muito importantes. O chuchu, ele é muito importante. O chuchu parece que Deus já abençoou. Ele já vem com as bandas divididas, que é só você pegar aqui, ó, cortar uma banda dessa daqui, ó, qualquer banda dessa daqui e servir uma banda dessa daqui inteira para ele. Você só vai tirar da gaiola quando ele acabar com esse chuchu. E olha, engraçado, assim que você terminar de tirar o que restou de dentro da gaiola, você pode olhar de primeira que não existe mais muda de bico. Que a muda de bico é um descascado que dá no bico do passarinho, não atrapalha ele de comer, não atrapalha ele de cantar. JH, meu trinca-ferro está colocando ração dentro do bebedouro. Eu acho que é muda de bico, eu acho que é pivite, não é nenhum nem outro. Simplesmente é o costume do seu pássaro que muitas vezes é inaceitável pela gente. Quando o trinca-ferro entra na muda, ele tem direito. Se você nunca fez o teste, eu te convido você a fazer o teste, a dar um morango. Você já ofereceu morango para o seu trinca-ferro? Não. Ah, JH, nem eu não estou comendo morango. Pois é, mas ele merece, ele está preso. Ele merece comer uma uva sem caroço, ele merece comer aí uma pera, um pedaço de melão, um pedaço de laranja-lima, e isso é sempre, porque tem gente que pensa que deu hoje, amanhã pode dar pepino. E olha, o pepino, falando nele, tá aqui nas minhas mãos, ó. Isso daqui, pessoal, é maravilhoso, principalmente na muda de bico. Mas se o seu trinca-ferro está na muda, isso aqui se torna um inimigo cruel. Por quê? Ele é, sem dúvida, um dos exímios inimigos da muda do passarinho. Isso aqui esfria a muda de penas do trinca-ferro, do mansarrão, de uma forma que o pássaro fica sistematicamente derrotado. Então, se você está vendo seu trinca-ferro na muda, se você está vendo seu trinca-ferro que ainda tenta se recuperar e você pretende ou está dando, fornecendo todo dia, cuidado, muita água mata a planta. Isso aqui não é brinquedo. Isso aqui trava a muda, isso aqui faz voltar a cair pena de novo e o trinca-ferro fica numa situação, porque o organismo dele, o organismo do trinca-ferro quer evoluir. E isso daí, pessoal, é uma coisa que vocês precisam ver. Então, pessoal, é muito importante você entender que isso daqui, não vai mesmo. Olha, pessoal, isso aqui também é uma das coisas que eu não vejo ninguém oferecer. A abobrinha. Gente, isso aqui você pode oferecer para o seu trinca-ferro. Vocês sabem que eu trago as melhores dicas para vocês. Isso aqui você pode oferecer para o seu trinca-ferro 2 vezes por semana. Irmão, isso aqui não é gelado, isso aqui é super natural. Você pode pegar aqui, cortar no meio e pendurar na gaiola, deixar assim, ó, de cara, que ele vai detonar. Não é pegar uma fatiazinha, não. Nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai cortar e vai botar uma banda para um, uma banda para o outro. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom, principalmente intestinalmente, principalmente na muda de penas, principalmente para pássaro que está com dificuldade de nascer rabo, está com asa faltando pena, pescoço pelado, careca, sem dúvida, a abobrinha, ela gerencia todas essas coisas. Mas aí o que acontece? Geralmente, a gente muda muita ração. E qual é a ração que você dá para o seu trinca-ferro? Você sabia que cada ração ela tem uma composição, apesar que todas as rações naturais e extrusadas tendo uma qualidade, um padrão muito grandioso, quando se fala, meu querido, na hora de alimentar o pássaro na muda, é muito importante você aí entender que o seu trinca-ferro ele vai fazer aptidão a alguma ração mais do que a outra. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. É muito importante você que tem trinca-ferro, ao invés de ficar
pegando uma, pegando outra, trocando de uma para outra. JH, no período da muda, eu dou essa ração aqui. JH, no período da muda, eu troco para essa daqui. Não troque. Quer o meu conselho? Não troque. Não faça o seu animalzinho dentro da gaiola, seu pássaro, seu pet, como se fosse um brinquedo. Não faça isso. É muito importante você entender isso, porque a ração, ela é a complementação. A alimentação, ela é aquilo que você oferece diariamente. É uma abobrinha, é um mamão, é um pedaço de cana, é um pedaço de pera, é um pedaço de berinjela, de pimentão e todas essas coisas que eu estou falando, tirando o pepino. Elas podem ser dadas no período de muda. Só que o que acontece é o seguinte, é totalmente diferente. Quando o passarinho entra na muda, as pessoas deixam ele de lado e dizem assim: não pode mexer na gaiola, por causa que ele está na muda, e se você mexer na gaiola com ele na muda, ele não faz uma muda boa. Tapa na cara do cão. É gente mentirosa, gente burocrática, que gosta de fazer com que o pássaro tenha um outro tipo de vida, a não ser a vida que ele precisa ter. O pássaro está mudando, ele tem direito de comer todo o cardápio na alimentação, principalmente porque agora nós estamos na época do outono, época das frutas. Você vai encontrar frutas por aí como a araçaúna, como, por exemplo, o próprio morango, a goiaba branca, a vermelha. E olha, gente, eu posso ser sincero, foi isso que recuperou os meus trinca-ferros. Foi uma boa alimentação. Eu sei que você do outro lado vai colocar a boa alimentação, mas tem uma outra parte da história que eu também quero trazer para você e eu tenho certeza que você não conhece. JH, mas tem mais alguma coisa? Claro que tem, meu peixe. Tem a questão de que quanto mais você serve, de que quanto mais você dá, também haverá a necessidade de uma asepsia maior. O que é asepsia? Que palavra é essa? JH é coisa nova, é diferente? Será que a gente deve subir para os morros? Não, meu filho. Asepsia quer dizer limpeza. E isso, a gente precisa estar fazendo a limpeza constantemente, todos os dias. Porque, por exemplo, se eu colocar um pedaço de mamão, jamais eu vou colocar o mamão maduro demais, um mamão mole demais, porque isso vai atrapalhar, vai sujar a parede da casa, vai espirrar mamão para tudo quanto é lugar. Mas quando eu ofereço um pedacinho de mamão, o tamanhozinho da criança, aquele mamãozinho bem de vez, vai ajudar meu pássaro, principalmente dentro dessas questões que agora eu vou citar. Presta atenção. Primeiro, na muda de bico, no descascado. É muito importante você entender que dentro desse padrão fará uma diferença danada. Você entende o que eu estou falando para vocês? É importante. Pedacinho de mamão de vez vai acabar com a muda de bico, vai ajudar a combater o pivite. Sim, porque o mamão de vez ele vem com uma certa cica. E isso faz com que o meu pássaro ele tenha todos os componentes necessários para evitar e combater esse tipo de doença. Ele tem direito a uma banana da terra da fibra, da força, tem cálcio, vai dar potência para o meu passarinho, não vai ficar aquele passarinho magro, desnutrido, de rabo quebrado, passarinho que vive dormindo no puleiro, com a barriga encostada no puleiro. Não, vai ser um passarinho cheio de energia, cheio de vontade, come bem. Aí no final da tarde a gente tira o fundo, sabe? Limpa o fundo, fundo bonito, entendeu? Água fresca. Quem olha de longe fala assim, ó, ei! Você para e fala, rapaz, seu passarinho está cantando demais. Aí tu diz, é manejo JH. Mas o que é o manejo JH? É o fator de nós lembrarmos que temos a responsabilidade de cuidar bem. Não é a quantidade que você tem. Se você pode alimentar, você tem que saber também que você tem que limpar. Porque se você bota muita comida para ele, ele vai cagar mais, ele vai comer, vai fazer mais sujeira.
E aí no final da tarde eu não posso pegar essa gaiola naquela lama, naquele chouriço, entendeu? E guardar dentro de casa, até porque isso faz mal, tanto para sua família como para o pássaro. Já pensou? As visitas chegam na sua casa, aquele cheiro de bosta de gaiola, fedorento, que a sua mulher tem que ficar escondendo as gaiolas para o povo não ver o que tem dentro. Isso é feio. Isso não é uma coisa que você deve deixar à mostra. E o trinca-ferro é um pássaro que ele não precisa de mudança. O que ele precisa é de originalidade. É isso mesmo, de um cara mais simples, por mais que ele seja mais bruto, ele põe a raçãozinha, põe uma fruta, põe uma folha, entendeu? Ou põe um legume, põe uma fruta, põe uma farinhada. Isso não pode faltar dentro da gaiola do trinca-ferro, nem do mansarrão, não pode faltar. Aí vem um monte de gente aqui no meu canal, vem aqui no vídeo e fala assim, pô, JH, quantos dias eu tenho que dar farinhada? Aí a gente fala 2 vezes na semana. Amanhã, graças a Deus, tem gente perguntando de novo, quantos dias que eu dou farinhada? 2 vezes na semana. A farinhada é para dar brio, para dar força, para dar vigor, entendeu? Para deixar o passarinho sempre forte. Intestinalmente, o passarinho caga melhor, urina numa quantidade que é a quantidade do cocô e não aquela piscinão de ramos que o passarinho faz. Quando você vê aquele montão de água no fundo da gaiola e aquele pouquinho de bosta no meio da água, você sabe que seu pássaro não está se alimentando direito. Ele não está se alimentando bem. A comida que você está dando para ele é muito pouco, porque tem gente que faz assim, dá um pedaço de pepino e deixa esse pepino na gaiola até acabar. Amanhã ele joga o pepino fora, o que sobrou do pepino, muitas vezes aquilo ali se some dentro da gaiola e quando ele lembrar de novo, ele vai dar de novo. Não, eu estou falando de uma pessoa mais simples, que quando chega amanhã, corta com o maior carinho um pedaço de chuchu, entendeu? Pendura dentro da gaiola, final de tarde ele tira, entendeu? Uma pessoa que serve para ele, por exemplo, um pedaço de abobrinha, deixa ele comer, deixa ele se fartar. Quando ele perceber que o passarinho já comeu tudo, que ele não está muito afim mais de comer, você tira depois de 1 hora ali, você vai ver que seu trinca-ferro fica outro, ele fica mais assanhado, ele fica mais cantador, você para de ficar fazendo esforço, precisa de ficar acordando tão cedo mais, o passarinho ele vai pegando a visão, ele vai entrando em contato com você, vai ficando mais manso, se acostuma com a sua presença. Agora deixa eu falar uma coisa. É muito fácil perguntar o que dá para o trinca-ferro comer na muda de penas, quando eu não tenho costume também de comer. Eu chego e falo, mas eu não como uva, eu não como banana, não sou uma pessoa muito chegada em fruta. Pois é, então seu trinca-ferro vai passar mal. Seu trinca-ferro vai passar mal, seu trinca-ferro ele vai ter problemas como uma depressão, ele vai ter como problemas como alimentação baixa, vigor baixo, passarinho que começa a cantar, de repente esfria, desconcentra, porque não tem uma alimentação ou não teve uma alimentação mais diferenciada. JH, não existe isso não, mestre. O passarinho é o seguinte, quando ele está cantando ou quando ele é bom, ele canta, mas tudo bem, quem é que vai manter esse padrão pela vida toda? O passarinho nasce bom, cantando muito, é uma máquina, é um fenômeno. Mas se você não alimentar ele bem, se você não cuidar dele bem, se você não der para ele o que ele precisa para poder viver bem, até quando esse passarinho vai viver? Até quando esse passarinho vai suportar? Muitos já morreram. E eram futucados por veterinários, não que seja contra o trabalho dos veterinários especialistas em pássaros, não sou contra, mas era futucado, JH, mas morrer todo mundo morre. Olha, mas antes de morrer, o passarinho foi campeão disso, foi campeão daquilo. Pois é, virou lembrança, ninguém mais lembra, só o próprio dono e quem viu cantando. Seu trinca-ferro, o bom trinca-ferro, o trinca-ferro de qualidade, ele está dentro da sua casa. Muitos ainda não descobriram, mas tem verdadeiras espécies, verdadeiros campeões dentro de casa. E o Zé Corubu passa vigiando para ver quem é o próximo inocente que vai ter uma máquina dentro de casa e não sabe. Observe se seu trinca-ferro pia muito. Observe se seu trinca-ferro canta de madrugada, canta com o dia amanhecendo, só está cantando baixo. Observe essas qualidades, porque são qualidades de passarinho que canta muito, de passarinhos que dão uma alvorada e que vão ser fenômeno.
Saber o que seu trinca-ferro tem que comer todo dia é muito importante, mas conhecer que você tem que dar para ele o que é certo, só você pode me responder.